Olá, a graça e a paz. Estamos com mais um vídeo no nosso canal, um assunto de extrema importância, extremamente interessante e edificante. Então eu peço a gentileza inicialmente que você curta, que você compartilhe com os seus amigos e com alguma pessoa que tem dúvida a respeito desse assunto. Nós estaremos aqui falando sobre a doutrina da vida após a morte, de forma resumida, sucinta, porque é um assunto longo, é um assunto muito extenso, então de uma forma bem simples, nós tentaremos trazer aí alguma ideia na sua mente para que haja esclarecimento. Então, uma das maiores interrogativas é essa: o que acontecerá após a morte? Essa é uma dúvida que muita gente tem, algumas delas um pouco complexas, mas nós traremos à luz da palavra alguns esclarecimentos. Então, o primeiro ponto que devemos levar em consideração é o texto de Hebreus, capítulo número 9, versículo de número 27. Essa é a base da nossa doutrina, essa é a base da doutrina bíblica da vida após a morte que está escrito. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então esse texto ele já quebra alguns paradigmas, já quebra alguns protocolos, já quebra algumas doutrinas distintas à doutrina da Bíblia, e já diz o que irá acontecer, né? Após a morte, segue-se o juízo, ouvindo depois disso o juízo, e que ao homem está ordenado morrer uma vez somente. Então nós devemos ter na mente que a Bíblia ela é um livro coerente e não existe na mesma contradição. A Bíblia ela não é um livro contraditório, a sua ideia é perfeita, o plano de Deus para a humanidade é um plano perfeito e não é algo incoerente, mas é algo bem coerente, textos ligados, então nós precisamos ter isso na mente. Então nós usaremos alguns textos para base em nossa teoria. Então, para nós formarmos uma doutrina, nós precisamos ter base, de textos dentro de contexto e examinar cada um de forma detalhada. Não precisamos ficar jogando palavras ao vento, mas nós precisamos ter uma base sólida para apoiar uma doutrina ou uma ideia, um pensamento bíblico. Então, o primeiro texto aí que eu quero fazer menção é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16, que está escrito: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, olha, observamos que de forma clara Paulo ele destaca o estado dos que já dormem. Ele começa o texto dizendo que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Em seguida ele vai dizer: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem. Olha que interessante. Também vai falar que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Então Paulo ele frisa e afirma categoricamente que aqueles que morreram em Cristo, eles vivem um estado, e que o estado é de sono, um sono profundo, um descanso no Senhor, aqueles que dormem no Senhor. Então existe um texto que ele é clássico, e algumas pessoas fazem referência para apoiar essa visão distinta, a visão da Bíblia. Tá? Dizendo que após a morte até se utilizam, né, fazem uso de uma parábola, e a Bíblia deixa claro que é uma parábola, o texto de Lázaro e o rico e o Lázaro. Tá?
Então nós pegamos aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós temos a ideia que a pessoa, ela morre, ela parte. E no momento que ela parte, ela é levada, assunta aos céus, e imediatamente ela estará no paraíso. Palavras essas ditas ao ladrão da cruz por Jesus. Ok? Então, uma interrogativa que eu quero fazer para você e te convidar para isso. Vamos resolver algumas problemáticas? Vamos lá. Eu coloquei aqui o texto original do Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 43. Salientando que tanto os textos originais do Novo Testamento, que estão escritos em grego, e do Antigo Testamento, que estão escritos em hebraico, partes em aramaicos, ele não possui algumas acentuações como ponto de interrogação, como ponto de exclamação, e também não possui vírgulas. Então nós precisamos ter um entendimento na hora de uma exegese, na hora de uma interpretação e na hora de traduzir o texto para saber onde colocar a vírgula. Eu não vou pegar o texto todo para não tomar muito tempo, mas vou fazer uso aqui de alguns pontos dele. Então vamos lá. A primeira palavrinha aqui que eu vou pegar é lego, que significa digo. Depois eu vou pegar sui, que significa a ti. Semeron, que significa hoje. Met emou, significa comigo. Esse, que seria estarás. En, que significa em. To, que significa o. E paradeiso. Paradeiso, que significa paraíso. Então, sem acentuação, nós leríamos dessa forma. Digo a ti, hoje comigo estarás em um paraíso. Então, ficaria meio sem sentido. Só que nós vamos nos atentar aqui para algumas regras. Então, aonde devo colocar a vírgula? Nós precisamos identificar o verbo e o advérbio de tempo na frase. Vamos lá para uma simples exegese, algo rápido. Identificar o verbo e o advérbio de tempo na frase. Então, o verbo, digo, está na primeira pessoa, e na segunda pessoa, o estarás. Então, lego, e esse será os verbos da frase. E nós temos o advérbio de tempo, que seria o hoje. Então, existe uma regrinha bem simples que vai dizer assim, ó, a regra diz que o advérbio do tempo está ligado ao verbo mais próximo, que no caso desse texto seria o digo, deixando o texto da seguinte forma: digo a ti hoje, comigo estarás em um paraíso. Então você vai ver que a fala dele estava sendo naquele momento, só que a promessa dele seria algo vindouro, né? Ou tu estarás, ou você estarás, é algo no futuro. Digo a ti hoje, comigo estarás futuramente no paraíso. Então olha que interessante. O contexto bíblico ele nos mostra que essa seria a interpretação mais correta. Por que seria a interpretação mais correta? Nós observaremos que não poderia ter contradições na Bíblia, como nós falamos anteriormente. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, está dizendo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que já dormem. Ele foi aquele que ressuscitou primeiro. Ninguém viveu ou esteve no céu antes de Cristo ser assunto aos céus, porque ele foi feito as primícias do que dorme. Sabemos, pois, que Jesus não foi assunto aos céus logo na sua morte. Ele ressuscitou, apareceu aos discípulos, ensinou, deixou promessas e depois foi assunto aos céus. Ora, o ladrão da cruz, no caso faltou um Z aí, inaugurou antes de Jesus o paraíso? Então não teria lógica aí para nós fazermos tal afirmativa. Então nós ficamos aqui com a ideia daqueles que morreram, que já dormem, e que futuramente há uma promessa de um lugar preparado para aqueles que dormem no Senhor e para aqueles que
viverem com Cristo por toda a sua eternidade. E encerramos essa doutrina frisando o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 16, que é a base para a nossa doutrina da vida após a morte e o que acontece depois que nós morremos. Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está condenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então fique com esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 16, que mais uma vez eu leio para encerrar. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí fica algo na sua mente que eu não posso deixar passar batido. Por que a nossa tradução está errado disso que nós olhamos aqui? Nós lemos na nossa tradução hoje que está: a ti te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, devido a interesses políticos, ok? Interesses religiosos da igreja da época. Se quebrar os protocolos existentes e falarmos sobre essa verdade, que esse paraíso seria futuro, e daqueles que morreram, que dormem no Senhor e que esperam um dia da trombeta soar para serem ressuscitados, quebraria algumas doutrinas da época, como a doutrina da indulgência, ok? Que seria a indulgência paga para que aquele que estivesse no purgatório receberia uma bênção para ir direcionado para o paraíso. Então, interesses políticos trouxe algumas divergências aí na tradução desse texto, mas eu acredito que ficou bem claro aqui para todos. Que Deus te abençoe, que a sua dúvida seja esclarecida. Fica na paz, um grande abraço na paz do Senhor.